Olá, hoje vais poder ver como é que podemos desenhar esta chávena com café. Eu digo que é café, mas pode ser uma outra bebida, eventualmente um cappuccino que já perdeu aqui um bocadinho de espuma, ou também um cacau quente com algumas surpresas aqui por cima. Fica aí para ver como é. Para começarmos a desenhar, eu vou escolher já uma cor. Eu vou escolher esta cor aqui, FFCC00. Mas vou começar a desenhar com esta ferramenta, a ferramenta Polígono. Vou ativar esta opção, polígono regular, com 5 cantos, 0 de arredondado e 0 de aleatório. Então carrego e depois arrasto para baixo, carregando na tecla Ctrl. O meu objeto está a ficar ligeiramente transparente. Vou já resolver isso, porque tem aqui opacidade 40. Não, eu quero opacidade 100. Portanto, opacidade total. Vou duplicar este objeto e vou criando aqui umas cópias, umas miniaturas, para não perder o fio à meada de todo o meu percurso. Se eu vier aqui em caminho e depois converter o objeto num caminho, eu consigo depois vir a esta ferramenta, a ferramenta de edição de nós, e pegar nos nós para alterar o meu objeto. Mas eu não quero alterar desta forma. Eu quero tornar esta base, para a minha chávena, eu quero torná-la redonda. Então ativo esta opção aqui, tornar os nós selecionados em nós suaves. Muito bem. Agora, a parte de cima, para isto me parecer um copo, depois fazer aqui o pé do copo, não. Seleciono este nó aqui, com a tecla Shift em baixo, carrego na tecla Shift não largando, carrego na tecla para o lado esquerdo, 1, 2, 3, 4 vezes. A mesma coisa para este, mas para o lado direito. 1, 2, 3, 4. E depois largo no final a tecla Shift. Portanto, esta será a minha forma seguinte. Também vou duplicar, vou colocar aqui um pouco de lado, mais pequenino. De seguida, vou precisar de criar uma elipse. Para criar uma elipse, para criar a abertura aqui da chávena, vou utilizar esta ferramenta, a ferramenta Alternar a Tração. Isto vai-me ajudar a criar uma elipse. Vou precisar então de uma elipse que seja ajustada a esta largura. Então, para isso, nesta ferramenta, neste triângulo, vou optar e ativar estas opções, ok? Estas 4 opções. Podes fazer pausa e ver com cuidado se o teu Inkscape tem estas 4 opções ativas. Isto depois de ativar esta ferramenta. E agora, para a cor da abertura, vou escolher a cor branca. Agora sim, com esta ferramenta, a ferramenta Círculo, começo então aqui a desenhar com a tecla Ctrl uma elipse. Eu estou a desenhar com a tecla Ctrl e se tu reparares lá em baixo, tenho então a proporção 4:1. Quanto mais aberta ficar a elipse, mais líquido do interior da chávena eu vou ver. Portanto, 5:1, 4:1 parece-me bem. Se calhar no mínimo 6:1. Então, olha, vou deixar aqui a meio. Ficará 5:1. E como eu estou a desenhar com aquela ferramenta de atração ativa, eu consigo desenhar completamente na largura. Depois, eventualmente, poderei ajustar no final. Estando então desenhado, vou fazer o seguinte: puxo esta forma aqui para cima e ela ajusta-se automaticamente. Se eu aumentar aqui, vejo que está aqui ajustada à largura. Então vou carregar na tecla 5 para ajustar então a todo o meu desenho, área de trabalho. Vou fazer Ctrl D e colocar agora esta. Faço Ctrl D, ponho aqui em cima porque eu vou precisar dela um pouco mais em cima. E esta aqui sim, vou alterar o tamanho para ficar aqui um pouco mais pequena. Agora, nesta, vou começar a trabalhar a parte da profundidade. Vou alterar a cor para que mostre que está, por exemplo, aqui o interior da chávena. Então, para isso, vou utilizar esta ferramenta, a ferramenta Gradiente. E para utilizar esta ferramenta bem, atenção, vou aqui recorrer a esta opção, Criar Gradiente Linear. Tenho certeza que tem esta opção ativa. Vou também ativar este painel, o painel Editar Cores dos Objetos, que é este painel aqui. Muito bem, então com esta ferramenta ativa, portanto, a ferramenta Gradiente, carrego aqui em cima, eu utilizo a tecla Ctrl para fazer um gradiente completamente direitinho e arrasto aqui para baixo. O que é que está a acontecer? Este nó, que é representado aqui por esta cor, tem a opacidade 0%. Aliás, aqui transparência 0. Então eu quero transparência total. Só que eu não quero branco, eu quero uma cor escura. Portanto, poderá ficar aqui algures no 50. Ora, repara neste valor. Se eu puxar
este nó para cima, ora vê aquilo que acontece. Então, eu tenho aqui um gradiente, que é uma transição linear entre duas cores. Vou deixar este aqui e este aqui assim, ok? Tu ajustas, também podes pegar neste e levar para cima ou puxar então um pouco mais para baixo. Ajusta como tu achares mais correto ou mais interessante do teu lado. Se tu quiseres que aquela atração fique inativa, chegas aqui e desativas. Okay? Mas poderá ser útil, por vezes vamos ativá-la. Então, para já, fico com este objeto, vou duplicar e coloco aqui também, e vou colocá-lo um pouco mais pequeno. Então já temos aqui, parece que uma profundidade. Nesta altura, se quiseres, podes vir a fecheiro e guardar o teu projeto, ok? Caso o Inkscape então tenha algum problema, ficarás com o trabalho salvaguardado. Pronto, eu já gravei e no final podemos criar depois o objeto, a imagem final. Agora, vou precisar também de alterar as cores desta forma. Então vou fazer Ctrl D e vou puxar aqui para baixo. Depois, para ajustar outra vez, nós podemos ativar aquela ferramenta. Vou criar aqui outras tonalidades para criar um efeito de sombra. Então neste vou ativar também o gradiente, carrego aqui e arrasto para baixo, mais ou menos um bocadinho antes de chegar ao fundo. Agora, a cor de fundo não é esta. Aliás, a cor de cima também não é esta. Eu quero a cor de cima branco. A cor de fundo pode ser totalmente opaca. Eu quero um castanho, portanto vou puxar aqui mais para este lado, se calhar um pouco mais escuro e também um pouco menos saturado. E agora vou misturar as duas cores. Venho aqui e escolho multiplicar. Isto é um modo de mistura dos dois objetos. Agora pego nesta ferramenta, a ferramenta de seleção, ativo esta opção porque me vai ser útil agora e puxo aqui para cima. Ok, ele ajusta automaticamente. Ora, repara, se nós viermos aqui com esta ferramenta, este painel, este caminho, aliás, este objeto que eu tenho aqui ativado é este. Ora, vê, antes e depois. Portanto, agora ficará com uma sombra aqui mais em baixo. Então vou fazer Ctrl D e vou arrastar aqui para o lado. Como é um efeito multiplicar, o branco não se nota assim muito, o branco aqui em cima. Seja como for, daqui a pouco vamos ter que alterar as coisas um bocadinho. Duplicar este outra vez e agora aqui nas cores eu não quero o meu gradiente, venho agora ativar o gradiente, não é? Eu dupliquei, eu não quero o meu gradiente assim. Então agora vou colocar aqui o gradiente, estou a carregar na tecla Ctrl e não largo à medida que estou então a utilizar. Vês que agora já se nota aqui um problema, nós temos que resolver isto aqui um bocadinho. Mas esta cor aqui não pode ser esta. Eu experimentei e gostei de um amarelo assim um bocadinho mais para o esverdeado. Deixa-me cá pôr, então assim um amarelo mais frio. Ok. Para tornar esta zona um pouco mais brilhante, deixa-me colocar aqui assim. E esta, uma zona um pouco mais escura. Então coloco aqui, então pode ser esta zona assim. Só que agora no meio eu queria mais uma cor. Então posso aqui fazer 2 cliques, aparece mais uma paragem. Estes pontos chamam-se paragens. Ou então carrego aqui, neste por exemplo, e faço mais. Pronto. E agora, esta cor intermédia, neste caso, eu não quero a cor visível. Então fica totalmente transparente. E ficará a fazer este efeito. Também o modo de mistura multiplicar. Pois tu podes alterar o modo de mistura, ver se fica bem, ou então nem colocar, no fundo, estas cores. Esta cor aqui, que se calhar vou torná-la um pouco mais escura, só um bocadinho mais escura. Arrastá-la aqui um bocadinho mais para este lado. Gosto assim. E esta, se calhar, também um bocadinho mais para este lado. Lá está. Se esta ferramenta te atrapalhar, desativa. Agora, isto não está bem. Das duas, uma. Ou enviamos esta camada para baixo, ou então fazemos o contrário. Pegamos na elipse, e enviamos para cima. Portanto, nesta opção, envias totalmente para cima. Se quiseres enviar a camada para baixo, escolhe esta opção para enviar. Esta aqui. Para enviar camada a camada para baixo. Aqui envia para baixo de tudo e perdemos o efeito. Ok? Portanto, podes organizar. Se preferires, também podes chegar aqui este painel e ajustar a camada, pegar nela e arrastar para cima e para baixo. Uma vez que a chávena já está completa, aquilo que nós podemos fazer será selecionar e agora agrupar todos estes elementos. Se eu ocultar aqui o grupo, oculto todos os objetos. Também posso ocultar individualmente, mas posso pegar num objeto como grupo. Entretanto, vi que não coloquei aqui depois a outra cor. Se quiseres, poderás fazer. Então, para desagrupar, é Ctrl+Shift+G, pegas então na tal cor, é esta, é sim senhor, selecionas, Ctrl+D,
e depois colocas aqui. Esta também poderá ser um pouco mais pequena. Pronto, e agora Ctrl G novamente. Este aqui vou fazer Ctrl D e vou colocar aqui por baixo da chávena, então envio aqui para trás e vou dizer que será o meu pires. Portanto, estou agora a redimensionar com o Ctrl e o Shift carregados. Só que este meu pires parece que não tem nenhuma profundidade tridimensional. Vou pegar neste, faço também Ctrl D e agora arrasto aqui um bocadinho para baixo. Seleciono os dois. Atenção que têm que estar os dois alinhados na vertical. Para alinhar na vertical, vens aqui a esta ferramenta, a ferramenta de alinhamento, selecionas os dois e alinhas aqui. E assim ficam centrados no eixo vertical. A mesma coisa para estes objetos. Por caso tivesses estes objetos desalinhados, podias utilizar a mesma ferramenta. Bom, aqui vou colocar este aqui cinzento 40%. Não, se calhar é muito claro, não se vê. Agora vou selecionar os dois, deixa-me só empurrar um pouco mais para cima. Assim, já vais ver o efeito e depois tu ajustas conforme tu quiseres. Selecionas os dois e agora vou a caminho e faço diferença. Olha, fico só com este bocadinho. E agora posso colocar este bocadinho um pouco mais escuro, por exemplo assim, e posso pegar nele e colocar aqui. E repara aquilo que faz. Parece que dá assim um efeito de profundidade no pires, não com esta cor, mas o tal cinzento de 40%. Agora, eles não estão centrados. Então, seleciono e alinho aqui na vertical. Ok? Está certo. Portanto, ele fará a curva mais ou menos aqui. Vamos cá ver se ele faz a curva no sítio certo. Eu gostava de simular uma profundidade aqui por baixo deste pires. Então, faço Ctrl D. Vou buscar a cor original, que será esta. Então, pego aqui na pipeta, carrego em cima deste objeto. Agora, com a ferramenta de seleção, aqui em cima, faço o objeto um pouco mais pequeno. Faço para baixo algumas vezes, com a seta para baixo do teclado, parece-me bem assim, e agora sim envio para o fundo. E olha, repara, dá assim um efeito de profundidade. Só que eu não quero só isto, eu preciso de mais, porque eu quero aqui criar uma sombra e aqui também criar uma sombra. Então vou utilizar esta ferramenta, a ferramenta gradiente. Desenho de uma ponta a outra. Se vier aqui este painel, o painel das cores, eu vejo que está meio transparente. Eu quero totalmente opaco. Quero aqui também uma cor no meio. Deixa ver se é a mesma cor. Repara aqui na referência. É a mesma cor, tanto numa paragem como noutra paragem. Agora, eu quero adicionar mais uma paragem. E a cor do meio, quero que fique esta. Estas têm que ficar um pouco mais escuras. Então esta, vou escurecer um pouco mais, cor laranja, se calhar mais alaranjado, e um pouco mais escuro. Por exemplo, aqui, assim, 70%. Pego nesta cor, copio, vou ao último stop, seleciono e colo. Portanto, as extremidades ficarão assim com esta cor. O prato está quase pronto, o pires neste caso. Então, o que é que me falta? Só definir aqui uma cor de gradiente diferente também, para recriar um pouco de sombra. Vou utilizar também o gradiente, mas o gradiente radial, que irá criar uma elipse de cor, ou seja, um gradiente elíptico. Vou deixar, se calhar, até aqui assim. Este stop, esta paragem, vai ser completamente branca. Aqui dentro é que eu quero um pouco mais escuro, mas antes de fazer isso, eu preciso também de um terceiro stop. Agora, tenho os três completamente brancos, ok? Este quero um pouco mais escuro, então vamos colocar aqui um pouco mais escuro, em 50%. Este eu não quero bem aqui, portanto, eu quero um pouco mais para este lado. Poderá ser assim. Agora, este também não quero aqui, pode ser um pouco mais para baixo, assim. Pronto, vais ajustando como tu achares melhor. Era bom que a sombra também se mantivesse algo proporcional. Esta sombra poderá não ficar assim. Tu poderás trabalhar um pouco mais a sombra. Poderás aqui também adicionar mais uma paragem com duplo clique ou por aqui. Aqui poderá ser uma cor ainda mais carregada. E então aqui este stop só irá fazer aqui vários tipos de transições entre estas cores. Portanto, aqui se calhar vou colocar até uma cor um pouco mais escura. Vou selecionar este pires, faço Ctrl G para também agrupar. Vou colar aqui por baixo, colocar aqui por baixo. Pronto.
aqui assim, mais ou menos aqui. Cuidado para que a chávena não dê a sensação que está a pairar e a flutuar. Por exemplo, assim, parece que está a levitar. Precisamos de reforçar um pouco a sombra. Então vou pegar neste objeto, faço Ctrl D, arrasto para aqui, aplico a cor preta e depois, aqui nesta opção preenchimento e traço, vou aplicar aqui uma desfocagem. Vou aplicar aqui também alguma opacidade, poderá ficar 70-70, ou se preferir um pouco mais opaco, 70-80. Antes de colocar lá a sombra, vou duplicar e deixá-la aqui. Agora sim, envio a sombra para aqui, seleciono com o pires, alinho ao centro, aqui nesta opção, pego na sombra e vou enviando para trás até ficar atrás da chávena. Também podia pegar na chávena e enviar para cima, para a frente. Agora, parece-me que a sombra ficou muito para baixo. Então pego aqui, seleciono a sombra e arrasto um pouco mais para cima, que é para a chave não ficar a parecer que está a flutuar. Noto que preciso de uma sombra um pouco mais larga. Então pego nesta, duplico, coloco-a um pouco mais larga com a tecla Shift. Carregando na tecla Shift, ela alarga um bocadinho e arrastando ali e coloco-a aqui assim. Outra vez seleciono o pires e a sombra com a tecla Shift, vou alinhar aqui ao centro, está feito, pego só na sombra e envio só uma vez para trás. Pronto. Agora fico com a sensação que a chávena parece que está ali a flutuar. Então baixo um bocadinho. Deixa-me lá ver se está aqui mais ou menos no centro. Pronto, seleciono então tudo e tenho a certeza que está tudo alinhado ao centro. Agora sim. Se quiseres, lá está, também podes fazer duplo clique no pires e ir ajustando depois a própria sombra do pires. Não te esqueças de ir gravando de vez em quando, fazes Ctrl S para gravar automaticamente. Vou desenhar a pega da minha chávena. Para desenhar a pega, tenha certeza que não tens nada selecionado. Caso contrário, poderás ativar aqui algo, poderás criar a pega dentro de um grupo. Vou gravar, Ctrl S, e agora sim vou desenhar primeiro um círculo. Atenção, vou escolher a cor branca. Agora sim, desenhar um círculo. Em vez de escolher a branca, escolhi verde. Vamos lá colocar agora o branco. E agora um retângulo. Portanto, o retângulo serve apenas para cortar metade do círculo. Mais ou menos metade. Seleciono os dois objetos. Podes selecionar assim, com uma área em redor. E agora venho a caminho e faço diferença. O último a ser desenhado terá sempre de ser o retângulo. Ok? Depois, com dois cliques, vou ajustar este nó aqui mais para cima, não tanto, assim, e este mais para este lado. E os restantes ajustes já vou fazer. Portanto, aqui uma orelhita para colocar como pega neste meu objeto. Portanto, a pega ficará mais ou menos aqui. Agora, se tu reparares, aqui fazer dois cliques, ok, se tu reparares, este nó precisava de lhe dar aqui um bocadinho mais de curvatura. Então vou transformá-lo assim num destes tipos de nós. E eu quero esta parte mais ou menos assim, com um bocadinho de curvatura. Ficou assim com uma curvatura que acompanha no fundo a chávena. Se calhar não é preciso acompanhar tanto. Vou dar-lhe, se calhar, um pouco de profundidade, ou pelo menos tentar dar um pouco mais de profundidade, através do próprio gradiente. Vou primeiro duplicar esta, Ctrl D, vou colocá-la aqui por baixo, poderá ser útil daqui a pouco. Vou colocá-la até aqui assim. Pronto. Vou fazer outra vez Ctrl D, vou colocá-la um pouco mais pequena, arrastando para aqui. E depois já tratamos aqui destes pequenos problemas. Vou torná-la agora um pouco mais escura. Ora vê, aquilo que nós fizemos. Vou aplicar aqui um gradiente e torná-la assim um pouco mais interessante. Então, com o gradiente linear, não esquecer, vou carregar daqui até aqui, para baixo. Vou dizer que em cima tem sombra e em baixo também tem um bocadinho de sombra. Então vou precisar, neste caso, transparência. Não há nenhuma transparência. Vou adicionar mais uma paragem. A paragem do meio será totalmente branca e mais uma paragem também. Uma paragem totalmente branca. E puxo esta paragem um pouco mais para cima e esta paragem aqui mais para este lado. Esta aqui, se calhar para não ficar tão visível, e se calhar um pouco mais para baixo e um pouco mais para baixo. Se quiseres, não tens que deixar estas paragens completamente brancas. Poderás dar aqui alguma escuridão. Então vou copiar esta cor também para esta paragem.
Portanto, poderá ficar assim. Depois tu, se quiseres, poderás ajustar aqui para que ficar com uma sombra um pouco mais dissimulada e para dar aqui uma sensação de profundidade um pouco diferente. E também, se calhar, esta um pouco mais assim, mais difusa. Esta aqui não tem que ficar tão escura, se quiseres. Em vez de 70%, poderá ficar 80%, que ficará interessante. Nesta outra, também podemos aplicar um gradiente. Temos aquele problema que já vamos resolver. Então, aqui, podemos também aplicar um gradiente de cima a baixo, aqui assim. Então em cima está completamente branco, em baixo quer opaco, mas um pouco mais escuro. Então poderá ser algo assim, para simular um efeito 3D. Agora, temos aqui alguns problemas. Seleciono e carrego na tecla 3 e agora uma vez para trás. Ora vê, com duplo clique, podemos ver que temos este nó um bocadinho mais à frente, um pouco mais saído. Então vou ativar esta opção e arrasto um pouco mais para trás para atrair a este local, para ficar mesmo seguidinho. Este aqui é a mesma coisa, ativo um pouco mais para trás. E se quiseres, poderás ajustar agora aqui esta curvatura. Se quiseres, poderás também pegar neste nó e tornar no nó afiado. E agora podemos ajustar estas pegas individualmente. Se bem que estava a gostar daquela proporção que nós tínhamos aqui. Mas, de qualquer forma, assim provavelmente ficará um pouco mais interessante e um pouco mais coerente. Atenção que vamos aqui tentar ajustar assim, para que fique completamente coincidente. Agora, tecla 5 e tecla mais. E agora, com o botão central do rato, podemos ajustar aqui a nossa tela, a nossa área de trabalho. Então, já aqui temos a nossa pega. Podemos sempre agrupar depois e depois tentar ajustar a sua posição um bocadinho melhor. Agora falta a sombra da pega. A sombra da pega pode ser um triângulo desenhado por nós. Então podemos aqui utilizar a ferramenta caneta, escolher a cor preta. Então o triângulo seria assim. Se calhar vindo assim para baixo, desenhar a sombra de cima a baixo. Depois até aqui e depois aqui 2 cliques. Será mais ou menos isto. Ora bem, vou colocar este triângulo um pouco mais pequeno, assim. Vou torná-lo um pouco mais desfocado e também um pouco mais opaco. Se calhar ainda mais desfocagem. E depois aplicamos o triângulo mais ou menos por aqui. Desativa, se quiseres, desativa esta opção da atração, para ficar um pouco mais fácil tu organizares aqui a tua sombra. Menos opacidade, talvez, apenas 20, só para dar aqui um bocadinho de sombra. Pegamos nestes objetos e enviamos para cima. Pronto, ficaremos então com uma sombra deste tipo. Se quiseres, depois poderás ajustar e só tornar assim a sombra um bocadinho presente. Agora falta-nos finalmente o líquido. Vou selecionar este, para isso vou desagrupar, faço Ctrl+Shift+G, seleciono este, faço Ctrl+C e agora faço Ctrl+Z para voltar a ter o grupo. Ora bem, ora aqui já tenho o grupo outra vez. Mas como fiz Ctrl+C, agora posso fazer Ctrl+V para colar. Muito bem, eu precisava então desta elipse. Vou duplicar a elipse e agora arrasto um pouco mais para baixo. Então tenho a elipse de trás, esta, e tenho a elipse da frente. Selecionar ambas e agora faço interseção. Caminho, interseção. E este será o meu líquido. Deixa-me aplicar aqui um castanho escuro, só para simular então o líquido, se calhar ainda mais escuro. Agora vou colocá-lo aqui dentro. Bom, agora preciso outra vez daquela ferramenta. Se tu precisares, selecionas este, depois com a tecla Shift este, e alinhas ao centro, para ter a certeza que está tudo centrado. Se não quiseres tão cheio, é uma questão de recortares um bocadinho diferente. Eu vou fazer Ctrl+C deste, e agora vou fazer Ctrl+Z, tu não precisas, vou só demonstrar. Portanto, se quiseres um bocadinho menos cheio, pegas neste e arrastas um pouco mais para baixo. Ok? Portanto, o resultado agora será menos líquido, já te vou demonstrar. Faço aqui interseção, agora mudo a cor para esta cor aqui e faço Ctrl+V para tu veres a diferença. Ok? É quase a mesma coisa. Mas este está um pouco mais cheio que este. Portanto, poderás gostar antes deste. Assim, uma chávena um pouco mais vazia, não tão cheia. Bom, vou duplicar este objeto e vou deixá-lo aqui assim, se calhar um pouco mais pequeno. Este vou então eliminar.
Agora podemos pegar neste objeto e transformá-lo completamente com o gradiente. Então neste caso vamos utilizar o gradiente radial. Carregamos e arrastamos para o lado. Agora, outra vez, nesta ferramenta, a ferramenta preenchimento, esta cor tem transparência 0. Este stop, podemos ativar este, tem uma cor crema, então podemos vir buscar aqui aquela cor um pouco mais clara. Se quiseres, poderás fazer um bocadinho mais bege, portanto podemos colocar aqui não tão saturado, mas um pouco mais para o bege. Podemos agora criar mais stops intermédios, portanto podemos aqui criar um stop um pouco mais apertado para um lado ou então para o outro. Portanto não tão amarelo, poderá ser um pouco mais para aqui. Agora, se quiseres, podemos desenhar aqui borbulhas de espuma, pequenas borbulhas de espuma. Então, com um círculo, e agora repara, vamos carregar aqui em cima deste X, para dizer que não queremos contorno, e com a tecla Shift, carregamos aqui em cima desta cor, FFDT55. Então agora desenhamos, com a tecla Ctrl, desenha um círculo. Bom, se quiseres, poderá ser uma cor ainda mais clara. Poderá ser esta cor aqui, FF E680, ou então um pouco mais clara, ou então uma destas aqui. Portanto, escolhe a cor que tu bem entenderes, mas tens que escolher, outra vez, com a tecla Shift carregada. Então, ativas essa cor, aplicas um pouco de desfocagem, só um pouco de desfocagem, para aí mais ou menos 20%. Agora, seria interessante que também tivesse uma desfocagem interior. Então, vamos aplicar um gradiente radial. Então agora vamos carregar de baixo para cima. E vamos fazer o inverso. Este poderá ficar aqui em cima. Vou desativar esta opção para não me atrapalhar no desenho. Este aqui ficará transparente. Então vamos colocar transparência. Mas nós também não queremos aquela cor. Vou ativar este stop e quero 0 transparência. Quero sim. Agora, não quero esta cor. Eu preciso da tal cor que nós escolhemos aqui em baixo. Esta aqui, DECC87. Então aqui escrevo DECC87. Copio esta cor, colo nesta, para que não apareça esta transição um pouco tão escura. Aqui voltamos a ter a opacidade total. Então colocamos este completamente opaco. Poderás arrastar esta um pouco mais para cima. E esta aqui também. E porquê esta transparência interior? Para se ver um bocadinho do líquido interior. Colocamos bem mais pequeno e agora aplicamos uma bolinha aqui. Se quiseres, poderás ficar com um exemplar aqui fora. Este ficará aqui e um pouco mais pequeno. Poderás ter 3 bolhas de vários tamanhos. Então poderás ter 3 tamanhos de bolhas. Terás que colocar as bolhas um pouco maiores. Portanto, vamos colocar algumas bolhas grandes. Agora as intermédias. E finalmente, as mais pequeninas. Se quiseres, poderás aumentar o zoom para teres um pouco mais de controle. E se quiseres, ainda poderás ter bolhas ainda mais pequenino. Aqui tens então uma chávena com café. Finalmente, vamos gravar esta imagem e guardá-la no formato PNG para salvaguardar toda esta área transparente aqui à volta. Então, depois de selecionar todos os objetos da chávena, estes objetos, vamos a Ficheiro, opção Export ou então Exportar, para abrir este painel que está aqui de lado. Vou selecionar esta opção, Seleção, indico os pixels de largura e os pixels de altura, caso queiras podes deixar tal e como está. Vou pedir para exportar apenas os objetos selecionados, portanto todos estes objetos que eu selecionei. E agora aqui em baixo, carrego neste ícone da pasta para escolher o destino do ficheiro, ou seja, onde irá ser criado o ficheiro PNG. Neste caso já escolhi a localização do ficheiro, vou então definir aqui um outro nome. Por exemplo, este nome aqui. E agora sim, posso fazer guardar. Poderá surgir esta janela, caso queiras, pois poderás também aqui ajustar todos estes parâmetros. Eu vou optar por aquilo que é considerado normal, uma compressão normal para este formato. E agora sim, faço OK. Pronto, em princípio o ficheiro PNG foi criado. Caso tu queiras e precises, podes repetir todo o processo e aqui alterar o tipo de ficheiro a ser criado. Portanto, existem aqui vários formatos de ficheiro que tu podes escolher e experimentar. E aqui está finalmente o ficheiro PNG de minha chávena de café. Espero que tenhas gostado. Fica bem. Até breve.